Você já parou para pensar por que, de repente, governos ao redor do mundo começaram a admitir oficialmente a existência de OVNIs? Por que o Pentágono liberou vídeos que eram ultra-secretos há décadas? E por que o próprio Vaticano possui 2 observatórios espaciais, dedicados exclusivamente a monitorar o espaço em busca de visitantes? O que você está prestes a descobrir vai conectar pontos que poucos ousam ligar. A crescente narrativa alienígena pode ser a peça central de um plano muito mais sombrio do que imaginamos. Desde 2017, quando o New York Times publicou aquela famosa matéria sobre o avistamento do UFO Tic Tac, filmado pelo comandante David Fravor em 2004, algo mudou drasticamente na forma como a mídia e os governos tratam o assunto alienígena. Não é mais tabu. Não é mais ficção científica, é notícia oficial, é política pública, é realidade aceita. Mas será que estamos testemunhando uma revelação genuína ou sendo preparados para algo muito maior? A criação da agência AARO pelo governo americano, as declarações bombásticas de seu ex-líder Kirkpatrick, afirmando categoricamente que alienígenas existem, e o constante bombardeio midiático sobre o tema não parecem coincidência. Estamos vendo uma operação psicológica massiva, uma programação mental coletiva que está preparando a humanidade para aceitar uma nova realidade. Mas qual seria o objetivo final? A resposta pode estar nas profecias bíblicas sobre os últimos tempos. O livro de Apocalipse fala sobre 10 nações ou reinos que darão apoio ao sistema do anticristo. Esses reis, usando a palavra grega basileus, que se refere a líderes de nações, se uniriam para dar suporte a um governo mundial único. Imagine só, que tipo de evento seria poderoso o suficiente para fazer nações rivais abandonarem suas diferenças e se unirem sob uma única liderança? Ronald Reagan, em seu discurso na ONU em 1987, sugeriu exatamente isso. Eu ocasionalmente penso quão rapidamente nossas diferenças mundiais desapareceriam se enfrentássemos uma ameaça alienígena de fora deste mundo. Bill Clinton e até mesmo o economista Paul Krugman, ganhador do Nobel, fizeram declarações similares. Quando figuras tão diferentes convergem para a mesma ideia, precisamos nos questionar: será coincidência ou preparação? A estratégia é genial em sua simplicidade. Assim como no filme Independence Day, ou na história em quadrinhos Watchmen, onde o personagem Ozymandias cria uma falsa ameaça alienígena para unir a humanidade, uma invasão extraterrestre forçaria todas as nações a se unirem contra um inimigo comum. Guerras religiosas, conflitos territoriais, disputas ideológicas. Tudo isso se tornaria irrelevante diante de uma ameaça existencial externa. Mas aqui é onde a história fica ainda mais perturbadora. O Vaticano não está apenas observando passivamente essa narrativa se desenrolar. Eles estão ativamente participando dela. Em 2009, a Igreja Católica realizou um evento reunindo cientistas e teólogos para discutir como o catolicismo deveria adaptar sua teologia caso a existência de alienígenas fosse confirmada. Eles chamam isso de exoteologia. Padres jesuítas como Guy Consolmagno, diretor do Observatório do Vaticano, e José Gabriel Funes, ex-diretor da mesma instituição, têm feito declarações que soariam como heresia há poucos anos. Eles sugerem que, se alienígenas existirem e não passaram pela queda original descrita na Bíblia, eles seriam seres puros, dos quais os humanos deveriam aprender. Giuseppe Tanzella-Nitti, outro astrônomo do Vaticano, declarou que, embora a teologia católica não precise mudar com a confirmação de alienígenas, ela terá que se adaptar para continuar relevante. O mais chocante está no livro Exo-Vaticana, de Thomas Horn e Chris Putnam.
Durante suas pesquisas sobre as profecias de São Malaquias, eles descobriram que alguns padres estariam supostamente preparando uma doutrina revolucionária e muito maluca. A ideia de que Jesus não foi concebido pelo Espírito Santo, mas que Maria teria sido abduzida por alienígenas da constelação de Sírius. Segundo essa teoria, Jesus seria o resultado de uma inseminação artificial que misturou o DNA real de Maria, descendente do rei Davi, com o DNA de uma realeza alienígena. Coisa de louco, né? Se essa narrativa fosse aceita, seria o fim do cristianismo como conhecemos. O nascimento virginal, a natureza divina de Cristo, toda a base da fé cristã desmoronaria. Mas para convencer bilhões de cristãos ao redor do mundo, especialmente os evangélicos mais conservadores, seria necessário mais do que apenas uma narrativa convincente. Seria preciso poder sobrenatural, manifestações físicas que validassem essa nova revelação. É aqui que entra a tecnologia militar avançada. Empresas como Northrop Grumman, Boeing e Lockheed Martin já desenvolveram aeronaves que parecem naves alienígenas. O próprio bombardeiro B-2 tem aparência de algo saído de um filme de ficção científica. Projetos como o Blue Beam supostamente permitiriam criar hologramas em larga escala, simulando aparições celestiais ou invasões alienígenas. Como disse Nikola Tesla, o presente é deles, o futuro pelo qual eu realmente trabalho é meu. Tesla entendia que a tecnologia sempre está décadas à frente do que conhecemos publicamente. Se conseguimos ver essas tecnologias agora, imagine o que já existe em laboratórios secretos. A conexão com o mundo espiritual torna tudo ainda mais sinistro. Monsenhor Corrado Balducci, chefe de exorcismo no Vaticano, escreveu livros afirmando que alienígenas e demônios são a mesma coisa. Pessoas envolvidas em batalha espiritual relatam que muitos casos de aparições alienígenas têm relação direta com possessão demoníaca. Essas entidades se apresentariam como príncipes de estrelas distantes para salvar a humanidade, mascarando sua verdadeira natureza maligna. É interessante notar que desenhos do espírito Lam, canalizado pelo ocultista Aleister Crowley no início do século XX, são praticamente idênticos às descrições modernas dos chamados alienígenas cinzentos. Crowley acreditava estar se comunicando com inteligências superiores de outras dimensões. Será que ele estava realmente conversando com seres de outro planeta ou com entidades espirituais malignas? Albert Einstein uma vez disse: "Duas coisas são infinitas, o universo e a estupidez humana." E eu não tenho certeza sobre o universo. Talvez ele estivesse se referindo à nossa tendência de aceitar narrativas complexas sem questionar as motivações por trás delas. O plano parece ser criar uma religião sincretista que una todas as crenças em um sistema único. Um acordo de Abraão, onde judeus, cristãos e muçulmanos, todos filhos de Abraão, encontrariam terreno comum, abrindo mão de suas crenças fundamentais em nome da paz mundial. Jesus deixaria de ser o único caminho para a salvação e se tornaria apenas mais um professor entre muitos outros salvadores cósmicos. A estátua profética descrita no livro de Daniel, capítulo 2, pode estar se cumprindo diante dos nossos olhos. Os pés de ferro, misturado com barro, representariam uma união frágil entre nações democráticas, barro, e teocracias mais rígidas, ferro. Esse último reino daria suporte ao anticristo, que surgiria como o líder capaz de unir a humanidade diante da ameaça alienígena. O que torna tudo isso ainda mais preocupante é que não se trata apenas de especulação. O Papa Francisco já declarou publicamente que batizaria um marciano se ele aparecesse. Os observatórios do Vaticano, um no Lago Gandolfo, perto de Roma, e outro no Mount Graham, Arizona, estão ativamente procurando por sinais de vida extraterrestre.
Curiosamente, a lente do telescópio no Arizona tem a sigla Lúcifer. A Bíblia nos adverte sobre a operação do erro que Deus enviará para aqueles que não creram na verdade. Essa operação fará com que as pessoas acreditem na mentira e invoquem o anticristo como seu próprio Deus. O sistema do anticristo será apoiado não apenas por força política, mas também por poder espiritual, que permitirá sinais, prodígios e maravilhas sobrenaturais. Se uma invasão alienígena fosse encenada, seja através de tecnologia avançada, manifestações demoníacas ou uma combinação de ambos, e se um líder surgisse com poder sobrenatural para salvar a humanidade, quantas pessoas questionariam sua origem? Quantos estariam dispostos a abandonar suas crenças religiosas tradicionais para abraçar essa nova revelação cósmica? A destruição de Babilônia, descrita em Apocalipse 18, pode representar o colapso do atual sistema mundial, preparando o caminho para essa nova ordem global. As nações chorarão por sua destruição, mas será essa destruição necessária para o nascimento da nova era que está sendo preparada. Isaac Newton, que dedicou mais tempo estudando profecias bíblicas do que física, acreditava que os últimos tempos seriam marcados por grande engano. Ele entendeu que não seria através de argumentos racionais que a humanidade seria enganada, mas através de sinais e prodígios que desafiariam a própria realidade. Estamos vivendo tempos extraordinários, onde a linha entre ficção e realidade está se tornando cada vez mais tênue. A narrativa alienígena não é apenas entretenimento ou curiosidade científica. Pode ser a preparação para o maior engano da história humana, onde a própria fé em Cristo será testada através de manifestações sobrenaturais que desafiarão tudo aquilo em que acreditamos. A pergunta que fica é: quando esse plano for executado, você estará preparado para discernir a verdade da mentira? Porque se as profecias estão certas, essa será a decisão mais importante que qualquer ser humano já terá que tomar. E se você gostou desse conteúdo, já está na hora de começar a nos seguir aqui no canal. Sabia dessa? É só clicar no botão abaixo para se inscrever e ficar por dentro de tudo que acontece de curioso ao redor do mundo. Agora fique com esse próximo vídeo que está aqui na tela. Nos vemos lá.